Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área. Hoje com um convidado especial, Walter Júnior. Não é o senhor. Não, convidados. não é. E não é o senhor. Não. Não é nem o Walter, nem o Júnior. Nem o Júnior. Nem o Bender. Nem o Eduardo, nem o... Não é o Bender. Cadê o Bender, Janaína? Faz tempo que a gente não chama o Bendinho. Tá de folga? Janeiro eles saem tudo de folga, né? Vamos pras praias. Fica só a gente aqui. Vamos pras praias. Prazer receber aqui o Vitor Alves. Vitor Figueiredo Alves. Prazer, muito obrigado pelo convite. E a Carolina convite. Chassot. Prazer, muito obrigada pelo convite. E por que eles estão aqui, Walter? Por quê? Por quê? Porque o tema desse Deu Liga que está arrancando 2026, no ano que a gente vai conhecer muitos estádios modernos e de viés norte-americano, daquele estádio... Te agrada os estádios norte-americanos? É um sonho de consumo que eu tenho. Ter um estádio desses? Ter um estádio desse para gerir, para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aí. Porque aquela ideia do estádio multiuso, Carolina e Vitor, aqui não colou. Não. Os americanos têm isso. Os europeus estão tentando trazer isso. Tu vai deixar ter barbearias 24 horas no teu estádio ou não? Exatamente. Até porque, né, eu preciso Claro. manter meu visual, né? Sim. E a Carol e o Vitor, posso chamar de Carol, né? Pode, tranquilo. A Carol e o Vitor tem um perfil, tem estádio, tem história. Sim. E que Exatamente. eles botam a mochila nas costas, Vitor, e saem por aí conhecendo estádios, É isso aí. consumindo futebol. O que tu Sonho, acha? Pô, isso é um sonho. Eu, quando tava no final da faculdade, assim, eu pensava, vou fazer. Mas aí Legal. falta coragem. Não, mas invejo muito Bota o vocês pela Matias na coragem, mochila e gosto vai. Bota o Matias na mochila e Imagina. vai. Mas gosto Prazer muito. recebê-los aqui, cara. Muito obrigado pelo convite e por estar espalhando a palavra aí do nosso projeto. Que legal, Carol. De fato, é um sonho, né? Todo mundo, quando a gente fala que trabalha com isso, as pessoas ficam tipo, nossa, que sonho, porque é um sonho mesmo. Era um sonho nosso que a gente resolveu tirar do papel, juntou dinheiro um tempo, e daí a gente, não, agora tá na hora de realizar esse sonho e tá dando tudo certo. No momento estamos conseguindo manter o sonho. Não tem como dar errado. Porque tá unindo futebol e viagem, né? Pô. Nada melhor, né, Walter? É o Deu Liga. É o Deu Liga vivendo diariamente na Europa. Aí a gente... Seria assim. É, Se Deu Liga fosse direto da Europa, seria desse jeito. podemos conversar sobre Podemos, transformar o cada- Deu Liga num projeto nosso. Cada e sair episódio, pelo mundo. um estádio diferente. Ou na frente de um estádio. Isso. Topa, Janaína? Não, mas é óbvio. Leva a gente O, também. o Rafa Ramos não vai porque ele tem compromissos aqui em Porto Alegre, então o Rafa Ramos tem uma empreitada grande a partir de 26. Tu acha? Acho que sim. É? Acho que sim. Não sei. Tem muita coisa pra cuidar o Rafa Ramos. Acontece. Muita coisa. É Gente, muito podcast nessa empresa, né? não só isso. No caso do Rafa Ramos, não só isso. 2025 foi um ano difícil para o Rafa Ramos. Estágios novos, talvez. Também, talvez. Vamos chamar a nossa rota pra gente viajar com essa dupla dinâmica aqui, por favor. Os estádios mais antigos Ele da gostou Europa. da rota, né? Ele gostou. Eu gostei, Gostou. né? É que a rota é do Do eles dos tá de barulhentos. férias. Tá de férias, é. Estão em Punta. Tô em Punta? Achei que era Mar dele. Cancún. Eles estão em Mardelo e Punta. Ah, entendi. O Munari tá em Mardelo. Ah. Ele não gosta de Punta. Punta é muito chique pra Vai ele. voltar? Tomara que não. O mar é gelado lá, né? Ah, Mas enfim, o nosso índice. Tô com saudade do mapa da Copa. Os estádios mais antigos da Europa, os principais palcos hoje e os templos do futuro. E aí, gente, eu não sei se nas viagens de vocês passaram por alguns dos estádios mais antigos. Passamos. Passamos. Principalmente na Inglaterra, em Londres, a gente esteve no Craven Cottage do Fulham. A gente também visitou o Wembley, O do Manchester United O do também, Manchester um dos United. mais antigos. Campo dos Sonhos. que é o Campo Teatro dos dos Sonhos. Sonhos. Anfield também, que é espetacular, assim, uma atmosfera muito diferente. E tentando puxar. A gente também esteve no do Mestalla, que também é bem antigo o estádio, né? E de antigo acho que foi isso. né? Não, agora a gente teve, talvez né? Não era na Europa. não era né? na Europa, mas em Montevidéu que eles guardam o monumento da goleira. Sim, do primeiro gol de Copa do Mundo. A gente Isso, é. visitou ali agora. Que é numa rua, no meio de uma rua. É, no meio de uma rua tem completamente aleatória. Se tu duas não artes, assim, tu prestar passa, tu não atenção, acredita. passa batido. Curioso é que agora tá inclinado, assim, né? Então, o campo tá inclinado pra a goleira e onde foi o pontapé inicial. Isso é maluco, né? Desses aí, o Craven Cottage, eu até anotei aqui pra falar, 1894 foi a inauguração, para 26 mil pessoas no máximo. Sim, E o sim. que me pega é que tem aquelas vigas no meio da arquibancada, então tu tem vários cego. pontos cegos, assim, porque Sim. não tem aquela estrutura de fora que puxa o telhado, né?
E é muito legal, eles tiveram que fazer uma estrutura fora do estádio também Sim. para ser o vestiário. Sim, tem toda essa sim, Queria é saber de muito vocês legal. a impressão que vocês tiveram, assim, as principais diferenças com grandes arenas, por exemplo. É completamente diferente. Quando tu entra assim no estádio, tu vê que é um estádio bem antigo, mas ele é muito preservado. Ele já passou por algumas reformas, mas tem uma arquibancada que ela é totalmente original. As cadeiras são até de madeira e tal. E isso é muito legal, é uma casa, né, uma casa de campo, porque o estádio foi construído onde antigamente era uma casa de campo, né, então o arquiteto, quando construiu o estádio, ele quis preservar, não totalmente a casa, né, mas preservou a fachada, ideia, né? a ideia de ter uma casa de campo. Sim. Então o vestiário, Sim. onde eles comem, tudo fica E de fato nessa casa. E o vestiário dos visitantes, ele é minúsculo, assim, né? Tem até uma Muito passagem pequeno. que o Ferguson disse que o escritório dele em Old Trafford era maior que o... Vestiário. E só mesclando os temas, né? Porque quando a gente esteve lá, eles estão preservando, mas eles estão tendo que se modernizar para poder justamente isso que a gente comentou, que é fazer que o estádio tenha mais utilidade em outros dias. Sim. Então eles estão fazendo um restaurante, um hotel, tentando preservar, mas para mesmo mantendo a tradição e tudo, mas eles estão precisando modernizar para entrar mais renda, É rentabilizar que melhor. essa casa e o pavilhão são tombados, né? Sim, São. Assim como as cadeiras, né? Sim. Não, isso eles não podem mexer. Não mexem. Não. Mas tá uma tendência muito grande, né? Como a gente estava comentando também, nos Estados Unidos já é assim, são estádios que eles funcionam para a cidade para além dos jogos de futebol. E na Europa a gente viu muito isso, né? Que os Sim. estádios lá funcionam, muitos, né? Não todos, mas funcionavam para além do dia do jogo ali. né? Por exemplo, do Benfica, ele tem até uma academia, ele tem Burger King, Sim. então ele funciona praticamente como se fosse um shopping para O as do pessoas. Sporting também, né? É, o o do do Sporting Sporting tu também. passa por um shopping, assim, pra entrar. Então, e o do Benfica é todo cheio de escritório, é uma cultura que a gente ainda não chegou aqui. O Não, estádio sim. para além do dia do jogo, sabe? O Santiago Bernabéu, até uma das partes mais importantes da reforma é daquela questão que eles precisavam botar o gramado embaixo Sim. do próprio Isso. piso, assim, Isso. pra exatamente Poder receber fazer mais coisas. Exatamente, outras e sem coisas além do futebol. danificar. E eles tiveram que botar pra baixo, porque a área em Madrid, vocês estiveram lá, Sim. é caríssimo o metro quadrado, então não tem como tu tirar o gramado pra fora do estádio, que nem eles fazem nos Mas estádios o norte-americanos. Bernabéu tem uma grande discussão, que é a impossibilidade de fazer shows. Que como ele tá num bairro nobre, Sim. e do outro lado, ele é circundado por avenidas importantes, né, Sim. da cidade. E por uma avenida importante da cidade, ele tá num bairro nobre e do outro lado da rua são prédios. É como assim... Sim, é bem residencial. o parece o bairro, Menino assim. Deus. Exato. Lembra Parece muito o o Menino Menino Deus. E é uma guerra, porque aí o Florentino, que é... Acho que tá mostrando a foto. Aquele rapaz bonito na foto, ele não é o Guardiola Não numa é o visita, Guardiola. sou eu. Ele Dá tá pra com Até essa. porque ele não dá pra caminharia com confundir. tanta calma pelos arredores do Verdade, Bernabéu. é verdade. Tem uma outra foto que eu tô fazendo a pose do Beckham, eu até ia mandar pra Jana, mas eu tava com a bargueta aberta e aparece na foto. Ah, Eu entreguei a melhor foto que eu poderia muito ter. tiozão, Léo. Muito tiozão. Muito tiozão. E tu também te acha parecido com o Beckham na foto? Como te acha parecido com o Guardiola ou é que só a Eu pose? fiz a pose do Bellingham. Ah, Aí cantei Hey claro. Jude, a massa. Pra chamar o pessoal que tá passando, eles não vieram juntos. Claro. Mas enfim, esse é um portão que ele é onde ficam guardadas as máquinas, porque o Bernabéu ainda não terminou, né? Não, ainda não. E eles fazem aquilo. Isso é mais maluco, porque isso é um domingo à tarde, então não tinha obra. E a seleção jogava na terça lá. Então as máquinas estavam todas guardadas embaixo do pavilhão. Tu passa, tu não vê obra. Sim. Aí dia do jogo eles botam um gradil, o estádio tá funcionando. Terminou, Sim. cara, terminou o jogo, tá saindo do estádio, os caras estão recolhendo tudo, os gradis Pra e já estão recomeçar. liberando para recomeçar a obra. Quando a gente foi, tava acontecendo a obra, não era um dia especial. É. E isso que o Eduardo comentou, a tecnologia do gramado é um É grande bizarro. trunfo, assim, eles destacam muito isso no tour, todas as visitas que o Tem gramado eles vários guardam vídeos mostrando embaixo, como funciona. que é bem isso, a bandeira é que o Bernabéu vire algo além do futebol, receba tênis, basquete, já vem recebendo, né? Então essa reforma, o novo Bernabéu é para além do futebol em si. Walter, nas suas andanças pela Europa, porque o Walter também é um viajante. Tá certo, tem que viajante ser, né? futebolero. Tem que ser. O que tu conheceu Não, eu fui. Depende do que ia conhecer. Conhecer entrar ou passar na frente e já Não, conhecer? pode passar na frente e já conhecer, Já né? não, então aumenta um pouco ali. Não, mas sim, que eu assisti jogo foi o estádio do Arsenal, já é um estádio novo. O novo. O Wembley, o novo Wembley. Que aí tu tem o estádio em si não tem tanta coisa nele, né? Assim, do dia a dia, mas
tem um shopping do lado, é uma área que tem... É um complexo, né? É um tem várias complexo, coisas, tem né? muita Tem coisa, outlet, tem vários restaurantes ali no complexo. É também. uma área que tem muito indiano morando também, é uma área que muito brasileiro que vai estudar lá e opta por ficar em casa de família, fica naquela região porque os indianos abrem as portas para as pessoas, enfim. É o estádio com mais banheiros no mundo. É verdade. 2.600. 2.618. Barbado no banheiro, né? E, enfim, fora da Inglaterra que eu fui foi o Olímpico de Berlim, que aí é histórico, mas já não entra nesse perfil de estádio moderno que foi atualizado. Como ele é afastado da cidade, dentro de um parque, ele foi bastante preservado. Tem pouca coisa assim de... Ele foi modernizado para a Copa, né? Mas Isso. Não, mas ele não ganhou, ele não perdeu a sua característica, ele não ganhou esse comércio, essa vida 24 horas que tem em outros estádios. Sim. Nesse sentido, ele ainda é tradicional. Como tu comentou há pouco, né? A Olimpíada de Berlim, em 36, foi realizada ali, tendo ele como principal palco. Tinha alguns elementos nazistas no estádio que foram retirados com o passar do tempo, porém tem 6 estátuas que ficam ao redor, que são estátuas nazistas, que são referentes a tribos que moravam na Alemanha ali, elas foram mantidas para manter, enfim, a ideia original do estádio. Eu não queria estar vivendo 1900 dos anos 30, tá? O Estado Novo aqui no Brasil, né? Isso. Sim. Porque a Espanha o Franco queria sediar a Olimpíada de 36, e aí ele constrói o estádio de Montjuic, pensando nisso, só que o Hitler leva a Olimpíada para a Alemanha, e o estádio de Montjuic, onde o Barcelona até última semana de novembro, estava jogando os seus jogos lá, aí voltou para o Camp Nou. E o Franco perde a Olimpíada para o Hitler, mas ele segue a construção do estádio, que é tombada, a fachada é tombada, é um estádio muito bonito, e organizaria uns jogos ibéricos, se não estou enganado, uns jogos da língua espanhola. Enfim, tem uma competição ali que é uma Olimpíada só deles, mas é um estádio que também foi construído nessa época. A fachada é espetacular, é lindo o estádio, só que é um estádio olímpico. Sim. E aí, por muito tempo, a gente viveu aqui no Brasil o Olímpico do Grêmio, o Beira-Rio, tinham pistas. É um conceito de estádio que a gente não usa mais. O Maracanã, acho que tinha... Não, Morumbi tinha pista. Morumbi tinha pista. E é muito distante, né? Sim, fica bem distante. A parte atrás do gol mais ainda. Quem tá atrás do gol... a outra goleira só de binóculo. O Rodrigo Oliveira não ia ter esse problema. O Rodrigo Oliveira, nosso colega, ele tem um binóculo quando ele levar pros treinos. Mas, enfim, Tá certo. Pra não perder nenhum detalhe. Não, justo, Isso. Que mais que eu conheci de antigo foi esse. Fui onde era o Sarriá. Sim. Eu acho que é um passeio que vale a pena, né? Hoje virou que ali é uma zona rica da cidade, uma zona nobre de Barcelona, tirando ali o entorno, que é Castelldefels, onde moram os jogadores e tal, é Sarriá, e tu vê pelas varandas dos prédios, e onde é o estádio eles construíram prédios e tem no meio uma praça, onde era uma das goleiras é uma praça, assim, é um lugar muito tranquilo, e foi onde o Brasil perdeu a Copa. De lá, o Espanhol vai jogar no Montjuic, ele é demolido em 97, o Sarriá. E o Espanhol fica de 97 até 2009 no Montjuic. E a torcida do Barcelona não abraça Montjuic. Teve jogo no Barcelona que teve 64% de ocupação, que para eles é um absurdo. Sim, né? lá. E porque é ruim de chegar, tu sobe o morro e tal. E também porque é a casa do Espanhol. Que tem um estádio novo tem um estádio novo na grande né? Barcelona, isso. Na região metropolitana. Mas o Montjuic, eu tive a chance de subir, cara, é incrível. A vista lá de cima é tudo perfeito, assim, cara. E tem as piscinas ainda da Olimpíada de 92. Complexo de tênis. O complexo de tênis, tudo lá em cima. O ginásio do lado onde o Brasil ganhou. Cidade, assim, cara, tem uma esplanada grande que eles construíram para a Copa. E onde tem o ginásio onde o ginásio onde o Brasil ganhou a medalha de ouro de vôlei, vôlei de 92. Tem todo o complexo olímpico ali na volta, né? O Museu do Miró, pertinho. O Museu Olímpico também, né? Com muitos itens e a mão de atletas e pés de atletas na calçada. É toda uma região de turismo, assim, que não é muito frequentada justamente porque ela foge um pouco do eixo. E é ruim de chegar, né? Mas a pira olímpica tá lá, e onde... Pra quem não lembra, onde a flecha passa e acende Sim, do outro lado. Tu acha que ele acertou a flecha? Não, o cara, um arqueiro, né? Isso, um arqueiro. Atira uma chama e ela passa por cima
da pira e acende. Só que tinha um mané que tava com uma câmera na época, do lado de fora, que filma a flecha passando longe, assim. E aí cai toda aquela mentira. Mas enfim, é um estádio muito legal. Vale a pena visitar. E é um estádio que fica aberto. Sim. Então assim, tu chegar lá dia de semana até às 6 da tarde, não precisa pagar nada. Só Tu entra, pode tirar foto, pode transitar por dentro do estádio e tal. Isso é legal, porque tour de estádio é uma coisa muito barata. Não, Ainda mais quando tu trabalha com a Libra, Não É. fica uma coisa mais cara. Qual O que era a Craven média? Cottage vocês pagaram? Sim. Isso que eu ia A gente perguntar. pagou todos os estádios que a gente foi na Europa. Na Europa, sim. Na Argentina, a gente não. foi de convidado. A gente chegou a pagar, acho que o mais caro foi uns 300 e poucos reais, 400, né? O tour Por mais... pessoa. Imagina o jogo. O jogo por é pessoa. inviável porque é sempre é revenda, assim. Então, É. principalmente, por incrível que pareça, a Liga dos Campeões é mais barata que a barato, Premier League. Isso aí. Porque Porque tá fora do pacote da temporada, Isso. né? Sim, Então tu tem exato. mais chance de a conseguir nossa comprar. dica é vai na Carabao Cup. A gente foi em gente 2 viu um jogos jogo da no- Carabao Cup. Até vocês estavam falando de Jogos Olímpicos, a gente foi no London Stadium, né? Que é o Que Que é do do West West Ham. Ham. Uhum. E o complexo lá, o Elizabeth Park, lá é... Ele é fora mais de série, afastado assim. também, Ele é mais mas tem afastado. coisas pra fazer lá, tem empresas, então ele é um afastado, mas ele também tem um motivo da cidade, né? Tipo, ele não fica só eu afastado. acho que não tem coisa afastada em Londres, porque É, o metrô o te metrô leva é em o todos metrô e os trem, cantos. nossa. Em todos os cantos. A gente foi Todos no os cantos. estádio do Leyton Orient, que é um time da terceira divisão, né? Vai gramado mudando o muito nome bom, do inclusive. estádio. Quando a gente lá foi, todos são, o né? Incrível, né? Gagan Group Stadium. Não sei se vendeu de novo, mas para outro nome. Mas... Na época, E era um estádio bem legal, assim, bem raiz, bem família. E ele era bem afastado de onde a gente estava, porque para baratear a nossa... para onde a gente ia dormir, a gente ficou um pouco mais afastado, não ficou no centro, né? não ficávamos E em Notting Hill. deu em um metrô, chegou lá. É muito bom, o transporte esse é um- público lá Não, é É uma Nossa. coisa. Esse é um 100% ponto, né? maravilhoso. Por exemplo, o Barcelona pra esses jogos, o Montjuic, tu descia na Praça Espanha, que era na parte de baixo, e eles tinham ônibus gratuitos para levar as pessoas. Sim. Aí saía ônibus de 2 em 2 minutos para te largar lá em cima. Né? Mas muita gente subia a pé. Sim. E a saída era todo mundo saindo junto. Tu imagina, 40 mil pessoas. Teve jogo da Liga dos Campeões com 50 mil pessoas. E a saída é a mesma. Então Era são um escadas transtorno rolantes, mais, né, morro que acima e morro passava. abaixo. E sai todo mundo junto e ninguém atropela ninguém. Sabe, é passinho de formiga. Não tinha sinaleira para pessoas Quando lá a gente no, saiu do no jogo do West Ham, tinha sinaleira pra pessoa. Aí tinha uma ficava pessoa com uma vermelho, placa, ficava verde. Stop. Aí parava. Aí todo mundo parava. Aí depois... Parava assim, ficava uns 3 minutos, né? É porque como todo mundo lá usa transporte público, né, a grande maioria, o metrô ficava muito lotado. Então eles esperavam chegar um metrô, Sim. entrava pessoas, aí eles liberavam pra gente. Aí quando ficava muito cheia a Era bem estação, engraçado aí o isso. sinal vermelho. A gente ficou indo Das devagarinho, pedestres. olhando os apartamentos. Dava pra morar aqui, dava pra morar Aqui eu ali. morava, aqui eu Uma morava. sacadinha legal. Em 97, né? Walter, acho que não era nascido ainda, né, Walter? É. Já te lia na 0 hora. Ah, é? Era o momento que eu chegava em casa. Vou chegar em casa para ler as matérias do Leonardo Oliveira. E se formou um grande jornalista. É E isso. assim, E assim e assim começou. lançamos no mercado um grande jornalista. Eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra e aí um dia de tarde, eu tinha aula até 1 da tarde, assim, vou ao Wembley. E aí Belo peguei, passeio. só que é longe, Sim. é Sim, longe. sim, E não, na perto. época não tinha nada. A estação de Wembley era plataforma, não era nenhuma Ah. estação, não sei como é que tá hoje, né? Não, hoje tu tem Hoje é estação, normal, tu vai é. descer a Tu já- escadaria que e vai dar vai numa direto, espécie é, de rua que a leva esplanada, passarela, a Hoje é esplanada bem já fácil. tinha. É, hoje é bem fácil. Na Rua chegar. das Fotos, aquela. Isso, que a E- esplanada já tinha. Mas aí eu chego em Wembley e eu me lembro assim que teve algumas passagens que o metrô passava assim que era um lugar sem ser habitado. Cara, eu tô indo pra fora de Londres. Era muito. Aí chego, quando eu entro, faço a esplanada ali e tal, quando eu chego tá passando um trenzinho da Coca-Cola. Ah. Que era o trem que fazia o tour, que te levava inclusive no camarote real. Levava no vestiário. E aí eu fui procurar informação, não, aquele era o último trem. Ah. Eu perdi de Aí conhecer. é triste. Mas eu tenho fotos que eu não trouxe, porque eu me mudei faz pouco tempo e a minha casa ainda tá um pouco Claro. Não desordenada. existia câmera digital. Não nem câmera digital Não, existia. 97. Celular nem pensar. Não, e vou te dizer, essa foto, pena não ter trazido essa foto, eu tô de franja e pochete. Franja! Não, Não a bastava franja ter é cabelo, tinha que ter franja. Não bastava ter franja, ainda andava de pochete. É, o pochete é o pior.
Pochete é pior. Ah, Pochete vou- desclassifica. Não, se eu sou o cara do tour, eu Pochete tá na moda agora. não deixo eu entrar. Não, mas eu tenho o costume de, às vezes, levar uma pochete Ele só por anda causa de dos pochete na documentos. cidade. Nossa. Documento Voltou pra é. moda. Tá Principal- sempre de agora nem pochete. tanto com a facilidade dos cartões e tudo, mas quando tinha que levar dinheiro vivo, a pochetinha. Claro, eu usava pra 2018 dentro, não sei se tu usava pra Não, dá fora. pra fora. Eu Cara, deixava bem carregava a escondido. carteira, tudo ali dentro. Não, eu achava o máximo. Não, na época era moda, né? 97. Outro tempo, Walter. Claro, A claro. internet tinha 2 Quantos anos. bolsos tinham a tua Dois. bolsa? Dois? Dois. Como é que tu fazia a divisão do Não, conteúdo? a carteira na de Mais de trás dentro. e na da frente dinheiro, algumas coisas mais rápidas na da frente. Outras coisas não? Tinha. Não sei. Não, outras coisas não. Não, só pra saber que tu é jovem, né? Não, eu sigo jovem. Não. Eu sigo jovem. Naquela O época que era um importa pouco é. mais. Mas enfim, aí eu não consegui conhecer o Wembley, mas tenho foto nas torres, que eu não Sim. sei se mantiveram. As torres da frente ali da esplanada, aquelas torres históricas. Eles iam conservar. Salve, não. Ah, não salve. consigo lembrar de torre Olha a agora. A gente deu. isso aí, aí gente. vocês estão reparando aí. Temos A foto gente pra deu quem tá um azar acompanhando aí tudo. que Tava foi bem sem na gramado. manutenção do gramado O pra. pessoal da arena foi cuidar do gramado. Era a troca de temporada deles, Pra- estavam é. trocando gramado Ia e rolar a tal. Community Shield lá que abre o ano, né? E a gente quase não visitou o Wembley, porque na época tava tendo tour da Taylor Swift É, em tem Londres. essa E todos os peculiaridade. jogos e todos os shows foram no Wembley. E a gente tava pra ir embora de Londres e não ia conseguir visitar o Wembley. Daí a gente pensou, não, vamos gastar esse dinheiro, a gente teve que ficar 10 dias a mais em Londres, só pra dar tempo de fazer o show da É Taylor que Swift. a Carol e sempre gente usava poder. o trunfo. Em Porto Alegre. E vir de Porto Alegre vai ser muito mais caro. É melhor Boa ficar aqui mais 10 dias do que Boa depois ter que justificativa. voltar. A gente já tava. Mas que isso foi o tour lá? É tradicional. de Wembley. Temos mais uma Não era foto muito que a gente tá caro. mostrando Isso Ah, lá isso é no no- Stanford Bridge, que é onde começa Do a Chelsea. nossa- no Chelsea. Chelsea. de um colega nosso. É o que eu, assim, pra falar um pouco do que a gente mais nos chamou a atenção, é Chelsea. É engraçado que existe em Londres o pessoal que faz tour em vários estádios, né? Então, o que nos os recebeu no guias, Wembley no foi o caso. mesmo guia do Stanford Bridge. É um trampo, assim, né? Exato. E no do Tottenham, que é um estádio espetacular, depois a gente pode Maravilhoso falar o estádio mais do sobre Tottenham, estádios maravilhoso. do futuro, o guia era torcedor do Arsenal. E é uma coisa que tu não notava no Craven Cottage, por exemplo. Os guias do Craven Cottage Eram apaixonados eram de pelo fato time. torcedores Tiozinho aquele Sim. que. tava no Exato. Craven O Vitor Cottage já há tirou uma tempo, foto com o cara. Eu tirei, falei pra Mas ele. eles eram tiozinhos. Já nesses outros estádios que são bem mais turísticos, né? Pensando nessa coisa mais de turismo mesmo, aí era de fato um trabalho. Ele tava lá fazendo o trabalho dele, Aí o pessoal tá mostrando o Old Trafford. E o que tour inclusive vai ser reformado também, né? é um dos falando em valores, é um dos mais caros, eu acho, que a gente pagou. o do- E ele tem uma questão que era engraçado, quando a gente foi ainda era o Ten Hag, né? E eles cobravam pra tirar foto na sala de imprensa. Sim, eles cobravam. Um dos poucos lugares, assim. O único lugar que cobrou, que a gente é da viu gente isso. não tirou, que a Tinha gente que achou muito pagar um absurdo, extra. porque o tour já era o mais caro que a gente tava pagando até o momento. Acho que era 30 E- libras, eu acho. E daí, pra tirar uma foto na sala de imprensa, tu tinha que pagar mais Pagar ainda. um plus pra poder A gente sentar achou na muito cadeira absurdo. E aí, direita. só, mas com a tua câmera ou com foto oficial? Não, com a tua câmera. Era Com a assim, tua eles câmera. pediam... Não, Porque tem acho lugar que tu vai e tu diz, tá, tu pode tirar com a tua câmera normal, mas tem a foto oficial. Aí que... tu Não, vai não, lá. não, era só podia foto oficial e não podia tirar com a tua câmera. Então É. eles pediam assim, quando eu entrava, por favor, não filmem. Só olhem. Só olhem aí, admirem e quem quiser vai que a gente... Só que tem público que paga. E tem, Sim, e tem com muito certeza. público. Tem, com certeza, com Principalmente certeza. se tratando de Manchester United. Não, Sim, tem, por isso que tem. tem Os essa coisa, asiáticos, né? Os do tour, Não, o Arsenal esses- também foi Os um tour bem asiáticos eram os lotado. que mais tinham nos tours, né? Sim. Muito asiático, muito asiático. Mas acho que em tudo que Na é Europa inteira tour na tem muito Europa que tu asiático, vai é muito é. asiático. Tour em museu, E em qualquer lugar é eles muito gastam asiático. sem piedade, né? Sim, Gastam sem total. piedade, Dava sem pra ver piedade. que eles E não eles têm se uma importavam cultura muito. muito engraçada, alguns, né? Isso aconteceu nos tours e nas viagens. Eles abrem lives É, e saem a filmar, assim. live ao vivo, assim. A eles esmo. Fica aqui. toda hora filmando. Por isso que sempre quando dá uma merda tem uma livezinha assim. Eles, É, eu a acho que é imagem de isso, é uma um live. Com senso de certeza é eles. urgência. Com certeza ó, são alguma deles. coisa eu vou pegar aqui. E eles É que saem pro mercado asiático, o futebol inglês, principalmente o United, é Sim, uma é força muito. absurda. Sim. Né? Sim. O nível de consumo Eles é consomem muito elevadíssimo, futebol inglês, né? Não, tava totalmente lotado e era o quê? Uma terça? eu acho. Era um dia de semana normal aleatório de aí. Né? E a loja bombando. Loja Sim, bombando, sempre. loja bombando. Sempre. Sempre. Os produtos são caríssimos. Caríssimos, mas caríssimos. A gente até tanto é que
As nossas lembrancinhas são pins, São pins. pequenos pins. É a coisa mais barata que a gente Bons, mais achou. baratos. Isso aí. Uma coisa era um pin. E o imã pra Chaveiro era mais família, caro ainda. Aí Chaveiro, a gente ficou com um pin. A gente sempre pegava o pinzinho, Tá bom. temos uma coleção. Que do Old Trafford, o que me pega bastante é aquele túnel que foi a única coisa que sobrou do estádio. O estádio sofreu um bombardeio na Segunda Sim, Guerra Mundial. sim. E só sobrou um túnelzinho com tijolo à vista, assim. Sim, e eles sim. mantêm isso, tá na tela. Ali ali, o túnel. E eles mantêm esse túnelzinho meio que intacto até hoje. Antigamente servia para passagem de jogador no começo do jogo e tal. Sim. Agora eles entram no melhorzinho. Mas essa é a parte do lado do banco de reservas. O banco de reservas do Old Trafford ele é meio diferente dos outros. Sim, Né? Tem aquela sim. subidinha. Sim. Então eles conseguiram manter isso daí, né? Eu achei bem legal essa O história. que me dele. pega no Old Trafford é o tijolo à vista. Ali tem O tijolinho à vista ali do banco de reservas, mostra né? pro mundo que ele tem um cuidado. Sim, sim. Né? E humaniza, né? Porque hoje os estádios modernos, a gente está entrando já no nosso próximo tópico, os estádios modernos são funcionais, são Sim, 7 dias por semana, né? Tem, enfim, são tecnológicos, mas eu acho que ele perde essa... Aquela, Sim, é esse toda a hábito, característica, né? sim, total. O do que a gente falou do Tottenham é 100% moderno, assim, É, não tem muito nada moderno. de... Ele é um estádio que foi 100% construído novo, né, Sim. então... O maior telão de LED. Ai, tudo é maior lá, né, cada um tem seu maior. É, que os Ai, guias porque o vendem estádio seus do Arsenal peixes. tem o maior não sei o quê, o do Tottenham, mas ele é um estádio muito moderno, a gente gostou muito do estádio, Uhum. porque tu dá pra ver que ele é de bom gosto e que as coisas foram feitas caríssimas, de fato, lá, sabe? Esse é o estádio que tem uma cervejaria dentro da Heineken, né? Tem Tudo. várias, mas tem uma cervejaria, assim como o Bernabéu tem da MAU, o do Tottenham tem uma cervejaria Sim. dentro, né? Sim, que funciona Se toda... Sim, dias por sim. semana. Sim. Ele também tem o Galo, que tu pode ver lá tu em pode cima. fazer um... E vocês subiram? Não, Não, que a gente era não um subiu. Tem que pagar um extra Tem que pagar um extra. paulada que deve ser pra subir lá. É. também. E todos os do lado jogadores do que o Tottenham contrata, Eles a botam foto lá em cima, né? É lá em da cima. apresentação é lá de cima. É. Teve Não, até deve ser um que tentou espetacular. fazer um gol até lá de cima, porque ele fica bem em cima de uma goleira, né? Sim, Isso. Então, sim. se tu jogar a bola com um efeitozinho legal, assim, talvez ela quique e entre. Mas É, não mas sei o se alguém Tottenham não conseguiu anda também. conseguindo acertar muitos Não. gols. O Tottenham não tá numa fase muito boa. Nem do chão, né? Nem do nível do mar. Imagina lá de cima. Outro estádio que é um grande estádio, assim, é o do Paris Saint-Germain, que não é do É. Paris Saint-Germain, né? É da prefeitura, mas o Paris Saint-Germain que Parque reformou. dos Príncipes. É. Ele é maravilhoso também. É muito ele legal. É um estádio muito legal. Ele tem os lugares, né, arquibancadas, elas são muito boas, assim, não, tipo, não tem um lugar mais barato que a arquibancada de, tipo, a Mas ele- geral, Ele digamos parece assim. ser meio distante atrás da goleira, não é? Ele é Eu um pensei até que pouco. ele Ele é um meio pouco, olímpico, ele né? tem, ele tem Ele é essa redondo, coisa, né? sim, não é sim. formato de arena. Ele tem Ele é essa um coisa pouco. de ser um Aham. pouco afastado. Tanto é que quando a gente foi, tinha umas criancinhas brincando Jogando, né? justamente Naquela nessa parte. parte aí. Sim. Tipo porque o cilindro ele é- que fica as crianças Isso, jogando bola. é, Isso, bem exatamente. isso. Os dois estádios de Paris acho que tem essa característica mais antiga, né? E agora tem os dois frente a Saint-Denis frente. também. Agora Sim, não, os eles dois, são- o do Paris, que é o clube que a Red Bull tá ajudando a Sim, Paris FC. né, assumiu e tá potencializando. E o PSG são É do lado separados. a lado. É só praticamente- atravessar a rua. Acho que são Literalmente 50 só atravessar a metros. rua. É Ali tipo também o do- complexo da de Argentina. Roland Garros é ali perto. É, também. É, ali perto também, é bem pertinho. Foi, e é mais até, afastado. até engraçado, Sim. lembra? A gente, sobre isso, a gente chegou no estádio do Paris Ah, é FC verdade. e aí perguntou, pô, onde é que é o do PSG? Bah, não sei. O E guardinha do Paris FC, é a não mesma sei. coisa que tá no... O guardinha, bah, não sei. E não é Ele porque tava ele não numa entendeu, porque a gente falou em francês. Não, uma vontade. À vontade. O bagulho do lado, ele... Ah, não sei. E não é porque ele não entendeu, porque a gente Era se ele perguntou em fizesse francês. assim, ó, ele achava. É, ele disse, não Mas sei. enfim, é bem legal lá e... não é tão afastado. Não, eu digo, ele não é no centrão. Sim, ali não, mas e eu tal. digo que a gente voltou a pé, né? Sim, é que o Vitor ele tem uma coisa, gente, que, Eu sou um pra ele não existe andarilho lugar de natureza. que não dá pra ir a pé. Então a gente geralmente caminha uns 30 km por dia quando a gente tá viajando juntos, porque pra ele todo lugar é a pé. É, sou adepto Começa a fazer aqueles Todo cálculos, lugar né? é- Até tá, uns 20 minutinhos de caminhada Abre o já Uber vai 15 faltar. libras. É. Aí tu vê no Google Maps 20 minutos. Então todos os lugares que a gente vamos faz, pé, a grande maioria é a pé. conversando, olhando. Mas eu acho que assim tu consegue absorver a cidade. Eu tenho Sim, essa é a total. mesma Essa teoria que eu impressão, tenho, assim, Léo. tipo, quanto mais tu caminha, Tu mais vê vai o dia a convivendo com as pessoas, dia. vai- Daí, assim, descobrir lugares, né? Daqui a pouco tu olha Sim. um restaurantezinho, pô, Sim. A gente legal. descobriu um bairro super legal lá em Paris, perto da Sacré-Cœur. Sim, que Porque a gente foi caminhando. Assim. A gente tava na Torre Eiffel, eu falei, vamos subindo pra Sacré-Cœur a Pezito, É aqui né? do lado. É todo um trabalho de convencimento, né? Não dou um carteiraço nas Vamos zonas. mais uma quadra. Vamos andando um pouquinho. Olha que lindo isso daqui. Daí já me Aí tem que distrai dar uma também. distraída nela. Aí já começa a se entreter, né? É, daí quando vê, chegou. E eu não sempre são- caio. Não são só vitórias aí também o projeto, né? Tem todo um por trás.
E o Bernabéu? Fala. Eu, assim, Impactaram, né? impactou bastante, mas eu achei que quando a gente fez um intercâmbio em 2018, antes de se formar aqui em jornalismo, a gente fez um semestre lá em Leiria. Em Portugal. E a gente visitou, né? E Bernabéu, a gente, a fachada anterior tinha mais uma assinatura, assim, ao menos na minha visão. Quando eu fui lá agora, ele é hoje uma em dia- nave, né? Hoje em dia é uma estratégia, né? Porque a fachada não é uma fachada legal e tal, mas é uma estratégia, eu tenho Te certeza, para as obriga pessoas a entrar. entrarem no Bernabéu Pra Nossa, poder- porque a fachada, de fato, não. O estádio fachada. Leiria é aquele que tem uma que é uma Que é o pedreira. Castelo. Não, o Não, Castelo esse é é o de do Braga. Braga. Esse é de Braga, que a gente foi também. Esse é do Esse é Braga. espetacular. Esse é muito um dos legal. estádios mais bonitos Muito do legal. mundo. Ele é pequeno, né? Não tem muito grande, mas ele é muito legal, porque ele é aberto nos dois lados e, de Isso. fato, ele é construído em cima de uma pedra. Tanto é que a Sim. gente, no tour, a gente mostra, eles mostram ali a pedra, né? Todo o trabalho que eles fizeram pra construir. E esse é muito legal, assim, quando... Também foi o muito gandula, quando a bola cai, tem que subir, escalar a pedra pra pegar a bola. O telão fica é no muito meio bom. da É pedra. massa ser. Aqui no Brasil, secar pro cara cair. Tu entra por debaixo do campo, assim, né? Tu Tem entra- um túnel e aí vai embaixo do subindo campo elevadores. que tu entra Que legal. pra poder acessar o estádio, né? Ele é construído em cima com essa pedra, então pra acessar o estádio tu tem que passar por baixo do campo e é como se fosse um parque, assim, é muito legal. E é ele muito tem uma legal. e ele é muito buscado, isso aconteceu com a gente também, por estudantes de arquitetura. É, A porque gente ele quando ganhou um prêmio de fez o tour, arquitetura, né? a gente quando fez o tour tinha uma holandesa que ela e um alemão, eles torciam, é engraçado, eles torciam pro Ajax e pro Hamburgo. E nós somos gremistas, né? Então teve uma rivalidade entre olhares no elevador. Ficou tudo empatado. E eles eram estudantes de arquitetura, estavam para conhecer o projeto, para entender, então não é nem só os fãs de futebol. E o guia assim. daí nos comentou que era super normal, assim, estudantes de arquitetura irem lá, porque falavam muito na faculdade, né, E sobre ele esse foi estádio. construído para Euro, né? Sim, para Sim, Euro de aham. 2004. O de Leiria é o do Castelo. E o de Leiria é um que tu consegue olhar o castelo assim da arquibancada, assim. Sim. É. Até em 2018, É bem quando a gente legal. foi, é bem legal também. É bem bonito até o estádio de Leiria, né? Sim. Mas ele também não foi tem construído uma pra Euro. utilidade, né? Quando a gente, É. hoje, a Euro de 2004, o União Leiria joga ali, mas tá na segunda divisão. Mas até que eles estão tentando, eles fazem coisas esportivas, de atletismo, sim. eles fazem lá no... Ele tem no estádio. uma via de Montjuic, assim, também. Tu pode entrar, sentar. É o União de Leiria que foi o primeiro time do Mourinho. Né? Sim. De Sim, destaque. sim. Jogava o Éder, ex-zagueiro do Grêmio. Inclusive o Mourinho leva o Éder pra lá. Eles são quinto colocados no Campeonato Português, se não estou enganado. É. Quinto colocados, e aí tem o Mourinho vai pro Porto e depois ganha com o Porto Sim. a Liga dos Campeões e a carreira dele decola. Mas é muito marcante, assim, essa... E ali começa toda a questão da periodização tática, que o Mourinho aplica, que ele tira da universidade. Então tem um capítulo do Sim. moderno futebol português que tá nesse estádio, né? Sim, e o estádio, a comunidade da cidade tem muito estudante. por causa uma cidade da bem de faculdade, estudantes. mas ela é bem conectada com o time, assim. Quando a gente esteve lá, eles estavam para subir, não subiram, Não mas subiram. Até eu hoje. acho que para a cidade deu 10 mil pessoas no estádio. O Wanda Metropolitano, quando vocês foram a Madrid, conheceram ou não? Conhecemos. Não é mais Sim. Wanda, né? Não, mudou. Não, agora Quando mudou. a gente Mudou o nome. tava lá, ele era. Que nem o Madrigal, que não é mais Ele era Madrigal. Civitas, É, mas se eu não me Civitas, engano, ele já não é Civitas. mais Civitas, Não, agora ele é não Rihad. Isso. Ele isso. vai Vai mudando. mudando. Conforme. Tu Mas acredita que é- já não é mais o é- mesmo. Nós temos fotos dele. Ah, inclusive. isso somos Sim, nós isso lá. a gente lá É no... tudo bem bacana lá. Ele é um tour bem legal também, né? A gente ficou impressionado com o museu do... O Museu do Atlético O de Museu do Madrid, Atlético ele de um Madrid é espetáculo. muito legal. Eu li algo no final do ano passado, um post no Instagram, que o Atlético tem um mega projeto de criar espaços esportivos, shopping, Sim. que tem uma área Sim, grande. tem Ele uma- é fora da Tem. cidade, né? Ele é. Ele é mais distante. afastado, sim. Então, assim, eles têm um mega projeto de potencializar todo aquele Aquela- entorno e ali, tem- de tem fazer espaço. aquilo ali render. Sim, fazer porque dinheiro. no entorno, de fato, ali só tem um estádio. Não tem shopping, não Tu tem tem nada. que ir pra é só fazer o estádio. tour ali. Não tem... Não tem muito. Nada O em que me volta. chamou a atenção no Bernabéu, eu queria ter conhecido o antigo estádio do Atlético de Madrid, que tinha uma avenida Sim, que o passava por Vicente- baixo, Vicente Caldeirão, Sim. que a avenida passava por baixo do pavilhão Arquibancada, principal, da arquibancada, né? Hoje viraram prédios, o estádio foi Sim, demolido. sim. Eu não tive tempo de conhecer o estádio do Atlético, porque era mais fora e estava em Sim. cobertura. Mas o Bernabéu, que me impactou é que primeiro ele é no meio do bairro, Sim. É. tá caminhando, né? E a RBS é uma mãe, né, Walter? Sabe Sim. que a RBS é uma...
A gente tem que dizer sempre isso. Nos colocaram, estávamos Júlio eu e o Zé- Louco já dizia, né? A RBS é uma mãe. Júlio César. Júlio César. Júlio César O Santos. nosso Júlio César. Isso. Nosso imperador. Nós tínhamos um colega aqui, que ele dizia, né? O importante é estar na escala, não reclama da escala. E quando eu ia viajar, tava nos lugares assim, a empresa é mamãe, né? A firma é mamãe. E a gente ficou bem pertinho, a gente ficou na rua lateral 300, 400 metros. Estavam bem do localizados, estádio. a gente Já não ficou bem É, pertinho. afastados. Carro de Mas é pra poder caminhar, né? Exatamente. Exato, é tudo pensado, não é por falta Caixa de dinheiro. de Havana, que é bem pertinho. E aí eu saí caminhando pelo bairro, encontrei um pai com uma criança e estavam falando em português. Eram brasileiros, eu fui conversar com eles. Cara, tu tá bem pertinho do Bernabéu. Eu não conhecia Madrid. Sim. E eu dei a volta quando naquela praça que eles tomaram uma praça, a cidade deu uma praça para eles. O estádio avançou naquele corner do portão oposto onde eu tava, acho que o portão 36, o estádio avança e que nem o Beira-Rio ocupou uma parte da calçada Sim. aqui, Sim. o Bernabéu ocupou uma parte da praça. E aí quando tu dobra a esquina, tu dá de cara com o estádio. E ele é Ai. gigantesco. Ele Né? é enorme. Há quem ele é critique, parece uma lata de sardinha gigante. O jornalista é meio chato, né? Eu sou Os colegas dessa- reclamavam. Tem o Eu seu sou apelido. desse time que eu critico a fachada do Bernabéu, mas Mas- Se for ele do é, Corinthians, meu tem Deus, gente que diz que Bernabéu. parece uma impressora, às vezes, É. né? O do Atlético Paranaense também, né? É, que é o- quadradão, assim. sim. Mas eu achei ousada a arquitetura dele. Né? Achei É uma ousado. leitura. Dizem que a ideia era de que aquelas lâminas de metal fossem brilhantes e quando Sim. chegou, o cara que comprou, que nem o cara do papel picado ano passado, Isso. que abriu e erraram o papel picado. As lâminas não são brilhantes, elas são meio foscas, Sim, né? são Sim, foscas. não são. Eu não consegui fazer o tour para conhecer a parte de baixo onde fica guardado o gramado. Que é algo que eles estão evoluindo e eles não conseguiram encontrar o ponto para aerar a grama Sim. e para molhar, Sim. que ainda tá com problemas, né? Como a gente foi em 2018 e em 2024, os tours eram diferentes porque em 2024 ele estava Tava em fechado. obras, né? Tipo, Não tava só deu pra fechado, ver o tava- campo, no é. caso. Em 2018 a gente viu o vestiário, viu camarotes, enfim, o tour valeu super a pena em 2018, porque a gente conseguiu conhecer tudo, né? Sim. Em 2024 a gente conheceu, de fato, ali o museu, que é super legal. Eles têm uma parte onde tem todos os jogadores que ganharam bola de ouro, então tem todas as bolas de ouro que o Real Madrid já ganhou, no caso, os jogadores, mas estavam no Real Madrid. E a gente conheceu o campo. O gramado, ele fica, quando tu vai fazer tour, ele fica fechado, ele fica guardado. Sim. Então não fica não mostrando ali o tem gramado muito, também. sim. É como se tivesse que nem no Wembley ali. Não aparece o gramado, que ele fica embaixo justamente Mas tratando. o tour não te leva para conhecer o sistema. Ao Não, menos quando a gente quando foi, a gente eu não foi, sei não. hoje em dia, É, que era o que tá eu queria liberado. conhecer e não estava liberado ainda, porque o estádio não ainda tá tá em liberado obra, ainda. né? Sim, ele ainda sim. tá, e não é nem toda hora que tem os tours. Tem que- É. Eu fui. Os caras têm a taça dos melhores do mundo, do 15 Champions League, o cara quer conhecer onde eles guardam gramado. Tá de Tem a brincadeira super bola comigo. de Mas eles ouro fizeram um lá do- arquivo de gramado. Tu imagina tu descer no arquivo da RBS aqui, tem as gavetonas e tá o gramado. Deve ser um ali, troço cara, meio tecnologia. claustrofóbico, horrível. Tem bastante vídeos Jamais mostrando. desceria É, nesse tem lugar. bastante É. vídeo. Olha na internet. Agora o Real Madrid, em novembro, teve a NFL lá. E eles não iam trocar o gramado até que tivesse o jogo da NFL. Daí eles terminou o jogo da NFL e eles começaram no dia seguinte a trocar o gramado, porque iam jogar 14 dias depois com o Celta. Então eles fizeram uma mega operação para ter o gramado novo para a temporada, porque eu imaginei que para jogos da NFL eles iam tirar o gramado e botar uma grama sintética. Mas a NFL já tá reclamando muito, né, Sim, do... da grama sintética pelo número de lesões. Então o jogo foi na grama do Bernabéu, que ficou, por óbvio, Sim. né, muito prejudicado. Só que já tava, isso que eu acho legal, já tava no planejamento, entendeu, de trocar. O Camp Nou eu peguei em obra. Quando eu cheguei, gente. que nem um bolo, assim, pega um bolo de casamento, fatia no meio. Foi o que eles fizeram, eles cortaram o estádio ao meio, abriram para baixo, porque a parte de baixo do Camp Nou vai ser um mega shopping, um centro de lojas e consumo. E aí começaram a erguer o estádio novo, assim. A obra que era para ter terminado em 20... Era para ter jogo lá em 24. É. Só que nós tivemos jogos um ano depois. É, e tá com problema, a obra tá com embargo, com suspeita de trabalho ilegal também. Total, eles tão não. com... não. Suspeita porque, suspeita. né? Vai que não quero Onde fazer a doutora candidatou? Débora trabalhar aqui. Pensei. O segundo turno? Pensei. Terceiro turno? Mas trabalhar não é problema, né, Walter? A escala não é problema. Mas, enfim. Quando terminar vai ter 105 mil lugares e Isso. vai ser o terceiro maior estádio do mundo. Atrás de um suposto estádio, talvez, na Coreia do Norte. Não sei. 114 mil. E o Michigan Stadium, 107 mil.
O Vitor e a Carol tocaram num ponto assim que todos os estádios que eles foram na Europa, tu é servido pelo metrô, né? Sim, Essa maioria. Alguns não tanto. Não tanto, mas tu consegue chegar a transporte público. Sim. O que é um problema aqui. Sim, na América É um Latina a problema gente teve que ir a maioria de Uber. De Uber, aí é aquela coisa pra sair é uma novela. Sim. No caso do Barcelona, a grande preocupação deles é como tu vai fazer 106 mil pessoas chegarem no estádio e saírem rápido. Então eles convidaram muita gente para desenvolver projetos, ideias, estavam abertos para a utilização do transporte público, porque o Bernabéu tinha um estacionamento dentro do pátio dele, que nem o Olímpico tinha, que nem o Beira-Rio tinha, dentro do pátio. Aqueles sócios mais antigos deixavam o carro dentro do estádio, e eles tiraram e agora é um problema, que todo mundo vai chegar a pé e esse pessoal vai ter que sair de forma ordeira. Né? Vão ter que usar o semáforo do Wembley. E o Barcelona talvez seja um dos poucos clubes, junto com o Real Madrid, alguns clubes ingleses, que hoje em dia tem capacidade de ter um estádio desse tamanho, para 105 mil pessoas. Porque a gente vai falar dos estádios modernos, os tempos do futuro. Hoje em dia os estádios são cada vez... Não é cada vez menor, mas estão trocando estádios grandes por estádios mais compactos. Na casa de 40, 50 mil pessoas no máximo. Essa é uma discussão que a gente está tendo, que eu acho que vocês viram na Inglaterra. A Inglaterra está começando a discutir isso. Porque como a Premier League cresceu muito e os jogos são muito atraentes, as pessoas estão revendendo os ingressos e tu está tendo estádios de turistas. Exato, Sim. exatamente. E aí tu perde o ambiente do estádio. Alguns torcedores do Barcelona estavam até reclamando, inclusive, que eles não viam mais torcedores na arquibancada. Eu li uma matéria esse tempo que era muito mais turistas do que, de fato, torcedores, né, do Barcelona. E de alguns que queriam ir que acabavam não indo, porque esses torcedores que venderam os ingressos para turistas... Eu não sei qual é a realidade que vocês enfrentaram, mas eu sempre vou num lugar mais barato quando tu vai num estádio na Europa. Não tem. E em outros lugares turísticos. E geralmente a parte mais barata do estádio, tu não encontra local, tu vai encontrar turista mesmo. Sim. E assim, o grande salto que o Real deu, que o Barcelona deu, que quer dar na questão do estádio, é que eles não aumentaram a capacidade do estádio. Eles aumentaram o tamanho da área VIP. O grande lance deles é espaços VIP para empresas e para grandes executivos que aquele pessoal vai gastar. O Barcelona aumentou de 99 para 106. Sim. Mas essa diferença é porque ele aumentou, e eles tiraram espaço da torcida para aumentar a parte de camarote, né, e de business club, enfim, eles querem o dinheiro de quem tem muito dinheiro. E isso vai tornar o estádio mais frio ainda. Para a gente encaminhar aqui para o nosso próximo tópico, eu queria fazer só uma conexão, e aqui não tem conexão, né? É no outro podcast. É no outro? Saudade do outro podcast. É que na Europa geralmente os voos são diretos, não precisa fazer conexão. É verdade. Que a América do Sul tem conexão. Que eu conheci o estádio do Ajax, que é a mãe de todas as arenas. A primeira arena, ela é de 95, né? Parece que foi construída ontem. Que na Holanda parece que tudo foi construído ontem, ó. Olha como eu tô bonito, Walter. Legal. Mas ali tu tá menos Guardiola. Não, porque ali eu tava mais magro, tava sem barba. Ali eu tava... Era outro momento da minha vida. Entendi. Um momento mais clean, né? Mas, enfim, esse é um estádio que... Ele tá muito conservado, um estádio de... Me ajuda, 30 anos. Vai fazer 30 anos. Estádio alto, totalmente sustentável, porque ele produzia na época 95% da energia que ele consumia, e para 2025 o plano era 100% e bancar a energia de todo o bairro, porque esse estádio, quando ele foi construído, assim como o de Munique, ele é fora da cidade. Distante da cidade. E é difícil eu conseguir ingresso, eu já fui para Amsterdã e não consegui. Não consegue. Não. Mas hoje, o metrô chega, te larga na porta, e aquele bairro ali no entorno do Amsterdã Arena, agora é o Rancorough Arena, tem hotéis, escritórios, tem um shopping a céu aberto, então a cidade cresceu para aquele lugar, muito levado pelo estádio, que era o plano que queria se fazer aqui na Arena do Grêmio. Sim. De fazer a cidade crescer para aquela parte ali que é a entrada da cidade. A Arena é um estádio para os padrões brasileiros moderno, mas ela é grande demais. Se a gente for ver, né? Demais. Acho que foi construída para daqui a pouco receber a Copa do Mundo e tentar ser uma sede de uma semifinal, que aí tu precisa de ter um estádio de mais de 60 mil pessoas. Mas quantas vezes tem mais de 50 mil, né? Então, assim, um estádio de 40, 45 mil pessoas
serve o teu ano, bom, aí nos dias que são os grandes jogos, que vai ter 50, 60 mil, paciência, né? A Juventus fez isso, né? O estádio da Juventus, sim, o Dele Alpi é também um estádio mais afastado da cidade, é num local muito frio de Turim, que por si só já é uma cidade fria. É um estádio antigo, não era antigo porque foi feito para a Copa de 90, mas no estilo antigo, com pista olímpica, torcida afastada. Então tudo isso fez com que tivesse pouco público, a média de público era baixa. Então a Juventus arrendou por 99 anos aquele terreno, colocou o Dele Alpi abaixo e construiu um novo estádio. 40 mil pessoas, 40 e pouco mil pessoas, pequenininho, geralmente está cheio, tem hotel nele, tem um monte de empreendimentos junto. Então é a ideia que a Juventus teve de, olha, fazer um estádio mais sustentável para o clube, mas que não é tão grande. O que mais me pega, eu não me importo muito com o estádio grande, o problema é tu não descer a torcida em dia de jogo de 20 mil. Cara, 20 mil pessoas num jogo no Brasil, pô, bota, pra começar nem cabe 20 mil na Vila Belmiro, por exemplo. Mas tu bota 15, 10 mil lá, já vira um clima um pouco amistoso, assim, sabe? Então se tu consegue descer a torcida lá de cima pra baixo, 20 mil pessoas no primeiro anel da arena, pô, é diferente do troço, entendeu? Só que se tu deixa lá em cima, fica com... Fica, parece vazio. É horrível o estádio, atmosfera nenhuma. É que as ligas se preocupam com isso. Por exemplo, a La Liga tem uma norma no regulamento dela que é obrigatório o clube lotar a parte da TV. A parte oposta, onde está das câmeras, para ter o resto pode estar vazio, mas nem que tu cate os caras no bolo, tem que lotar. Eles têm mais cuidado com o produto. É porque ele já virou como se fosse de fato um show, digamos assim, né? Não é só um jogo de futebol. Até dentro é todo um evento. Desse cuidado com o produto, a quantidade de recados nos tours lá, especialmente na Premier League, pra, tipo assim, o gramado é o bem mais precioso. Não tem vários recados por todo o tour. Não vai no gramado, não pisa, não... Porque é o cuidado com o produto que eles têm lá. E todos os gramados que a gente foi, até o do time que a gente foi na terceira divisão, era impecável. Assim, maravilhoso. Impecável. Corroborando assim o que o Castilhos disse da questão do público, não no futebol, mas eu já fui em jogo de tênis, como eu disse, o ingresso mais barato. Né? Tava vendo a bolinha tem que pegar de binóculo. Era o US Open? Né? Não, eu fui no ATP Finals em Londres, na O2 Arena. Então assim, são 3 andares, eu tava na última fila do terceiro andar, e aí de repente começa a passar um cara conversando com as pessoas, tava meio vazio, e o cara disse assim, o senhor quer trocar o seu ingresso daqui... aqui de cima por lá para baixo, brasileiro, né? Ressabiado, eu disse, não quero, não. Eu disse, não quero. Vai me mandar para fora do estádio. Vou sair daqui. Aí eu vi que tinha mais gente ali, foi aceitando, eu disse, não, vou querer. Pensando bem. Aí eu peguei, e aí fui assistir a partida do lado da quadra. Não precisou mais do binóculo. Não precisei mais do binóculo. Guardei o binóculo no filo. É que eles têm um cuidado com o produto, né? Mas é isso, para parecer que tava mais cheio. Assim, o cara disse, não, vai lá embaixo, tu pode até aparecer na TV. Tu sabe por que a Arena e o Beira-Rio não fazem isso? Pegando os casos do estádio de Porto Alegre, porque o cara que tem o bar no andar de baixo é o Walter, e no andar de cima é o Castilhos. E se tu bota todo mundo lá pra baixo, tem um contrato com o Castilhos. Mas no Beira-Rio tinha épocas em que tinha superior que era fechado e abria só inferior em jogos pequenos. No Olímpico não se fazia isso porque em cima era cadeira. Aí tinha diferença de preço de ingresso. Mas e também tinha questão de conforto, né? A parte da social do Olímpico, eles tiveram que elevar, botar aumentar a arquibancada, isso porque eles calcularam errado. De concreto, né? Eles calcularam errado, o cara ficava com o joelho no queixo, então... Mas aí é uma questão de conforto, mas hoje que o estádio é todo com cadeiras, só que o econômico do andar de cima não é o mesmo andar de baixo. Aí é visão de negócio. Sim. Né? Tem uma visão de negócio para... E assim, aí a gente está entrando também num outro viés da nossa conversa, que é estádios multiuso. Sim. Todo mundo vendeu a ideia aqui da Copa do Mundo que os estádios serão multiusos, e a gente passa, por exemplo, na frente do Beira-Rio, lojas de frente para a avenida, todas fechadas. Sim, a Arena tem um espaço atrás daqueles vidros azuis do tamanho do shopping Praia de Belas. Sim. E não é usado. Lá na Europa isso já está... Praticamente muitos estádios que a gente foi já tá 100% normal, multiuso. Não, sim, estádio, eles usam. Cara, uma academia no estádio, uma academia de rede. Vem o do Benfica. Tem escritório no estádio, né? Também tem do Benfica, tem escritório. O estádio tá vivo o dia inteiro. O dia inteiro. Então, como se fosse um show. Tem Burger King no estádio, que é impressionante. É uma coisa fora de série, assim. Meu sonho, sou muito fã. Do Burger King. Mas é que assim, tu imagina... tu tem um imóvel, que ele é gigantesco, que tu vai usar a cada... utilidade, Tá, no Brasil,
um pouco menos. No Brasil a cada 10 dias, porque joga quarta e domingo. Sim. Mas tu não pode ter o uso dele a cada 10 dias. Agora o Manchester United vai fazer isso, né? Que vai reformar o estádio e o estádio deles é um pouco mais afastado. E de fato só tem um estádio ali, não tem mais nada. Sim. Loja, só tem um estádio ali. E agora eles vão ter todo um projeto para fazer com que seja de fato um centro para a cidade, né? Vai ter quadras de vários outros esportes, vão ter lojas, porque de fato ele é um espaço morto, claro, em toda a história do Old Trafford, mas é um espaço morto ali quando não tem jogos. É, né? Que se tu pegar uma cidade como Manchester, ou como Madrid, ou como Barcelona, tu vai ter fluxo de turismo. Exato. E aí só os japoneses já bancam o teu funcionamento, entendeu? Então a reforma que eles pretendem é justamente para isso. Além de aumentar a capacidade, eles vão fazer com que seja um estádio funcional para a cidade, né? Porto Alegre, que tudo bem, Porto Alegre tem shopping demais, né? Shopping e apartamento demais para Porto Alegre. O tamanho da cidade. Não parou ainda. Não, vai mais. Tem mais. Um dia nós vamos morar dentro de um shopping. Tu vai já tem ali na Zona Sul tem o Barra que tu já pode morar dentro do shopping. Mas tu tem que transformar esses estádios. Vamos pegar o caso da Arena. A Arena é do lado do aeroporto, né? Quantas pessoas descem em Porto Alegre e poderiam... e precisam de um espaço para reunião de negócios? Sim. Então tu pode fazer esse estádio funcionar durante a semana para esse tipo de público, né? Ou tu pode usar os camarotes, que daqui a pouco tu vai ter um camarote, a tua empresa tem um camarote, tu pode despachar de lá. Sim. Ou tu pode trabalhar de lá, tu pode fazer reuniões lá, mas isso tem que ser estimulado. E tu tem que criar um ecossistema ali que também tu vai ter que ter uma cafeteria, tu vai ter que ter restaurante, tu vai ter que ter, né, todo um fornecimento de linha, de internet, Sim. de tudo, de serviços. Mas tu precisa fazer esse equipamento andar. O Maracanã tem isso. Tem muitos estádios que tem restaurante, né? Que tu consegue ver o campo e daí a pessoa vai almoçar no dia a dia. Não sei se vocês foram a La Plata, novo estádio do Estudiantes, tem um restaurante que funciona na beira do gramado. Nossa, e tem uma academia também no estádio do Estudiantes. Esse estádio é muito legal. É um estádio novo, né? Sim, um estádio bem novo. E a cafeteria fica... Aqui no Brasil, o Castelão também tem um restaurante, né? E a gente foi um dia antes do jogo e funciona normalmente, até de noite. Tem uma feirinha bem legal na frente do estádio, uma feirinha como se fosse da Redenção, só que uma feirinha gigante na frente do estádio, tem vários outros restaurantes do Estudiantes. Tem vários outros restaurantes, é um estádio muito legal. Que o Verón trouxe essa ideia de fora, o Verón é um cara que jogou no Manchester, jogou na Itália, então tem essa visão de negócio, né? A guia que nos recepcionou lá comentou que a ideia deles é que o estádio funcione todos os dias. O Maracanã tem isso, né? O Maracanã, no entorno dele, tem aulas de personal. Sim. E aí os caras vão ali, dão a sua aula e o estádio tem vida. Sim. Né? Claro que não tem nada para tu consumir, não tem lojas e tal. E isso poderia ser feito no Beira-Rio. Uma vez eu sugeri isso para um dirigente do Inter na época, quando estava a discussão do Beira-Rio, o que seria feito no entorno. E o Inter dizia que Andrade Gutierrez tinha que fazer, Andrade dizia que era do Inter, que não estava no contrato. Aí eu disse, por que tu não faz um entorno de estádio um paisagismo, uma praça, uma pista de corrida, bicicleta, e tu pode botar lojas. A resposta que eu vi, as lojas não são nossas. Falta de interesse, grandes né? coisas. Então, né? Vamos seguir adiante? Pra fechar, Léo, rapidinho. Eu trouxe um levantamento, muito rapidinho, Jana. Desculpa. do Money.co, que é um site, mas ele pegou uma consultoria que usou dados de várias plataformas, tipo TripAdvisor, Google, e avaliações de pessoas que usaram os principais estádios da Europa e pegaram todos os dados dali e fizeram uma lista de quais são os estádios com as melhores avaliações no Google e nas redes sociais e em todo. Em primeiro lugar ficou o Signal Iduna Park, que é o do Borussia Dortmund. Depois ficou o Camp Nou, Santiago Bernabéu, Millennium Stadium, que é o do País de Gales, é a casa da seleção de rugby de Gales. E o quinto lugar ficou o Estádio Nacional de Varsóvia, são os mais confortáveis da Europa, caso alguém queira fazer que nem eles irem. Conhecer os estádios. Mas é para assistir jogo. Para assistir jogo, devagar, sem fazer... Espetáculo. Vamos tomar um chá? Vai. Porque o chá das 5 é uma obrigação, ainda mais no verão, Valtinho. Tu que gosta, né? Por favor. E o chá das 5 também dá errado às vezes. Dá errado. Já viu esse documentário de Wembley? Não vi, mas sei da história. Vale a pena ver. Teve gente que entrou pelo duto do ar-condicionado. Isso. Tem um documentário sobre a final da Euro entre Inglaterra e Itália, que era o momento que se esperava que o futebol finalmente voltasse para casa, mas ele segue perdido. Né? Quem sabe agora, com a Euro feminina, né? Ele voltou com a Euro feminina que elas ganharam. Enfim, era um grande jogo, porque a Inglaterra jogando em casa contra a Itália, uma outra grande seleção. Na final,
E foi um caos, porque eles não conseguiram controlar os torcedores, teve questões de ingressos falsos, gente invadindo, gente entrando nos dutos, o jogo atrasou. Então esse documentário fala detalhadamente sobre tudo que deu errado no caos de Wembley naquela final. Não, e tem cada imagem que tu fica impressionada, tu fica apavorada como as pessoas são capazes de serem tão animais assim. A massa porque é incontrolável. É muita gente tentando entrar, às vezes, numa portinha muito pequena e estão nem aí, pisam em cima dos outros. E como já era atual, né, 2000 e pouco, tem muita imagem. Então tem muita imagem de câmera, muita imagem de emissora. Então, de fato, é impressionante. Não, eles entrevistam os torcedores e os caras são orgulhosos que conseguiram entrar sem pagar. Exatamente. E isso na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Sim, exato. Mas só que houve punição, né? Sim. Houve punição. Essa é a diferença. Não passou ileso. Talvez nem todos foram punidos, não foram flagrados que invadiram. Foram 85 mas teve presos. punições. Essa é a grande questão. Mas que estranha por ser na Inglaterra, né? Onde tudo é muito não, eles pareciam regrado e ordenado, né? Bizarro. Futebol é uma viagem. Hoje a gente tá tendo uma baita viagem aqui. E a dica é, né, o perfil da Carol. O arroba tem estádio tem história. Nós temos em todas as redes sociais, temos nosso site agora, a gente tá... É YouTube, TikTok, Instagram, arroba e nosso site, né, que a gente escreve... Nos acompanha. Quais são os próximos estádios? Vocês já falaram dos que vocês foram, quais são os próximos? A gente estamos nos capitalizando para a Copa do Mundo. Um processo difícil, né, a capitalização não é fácil, vocês devem imaginar. Mas a meta agora é essa. Mas nós estamos entre Canadá e México. A gente quer fugir dos Estados Unidos, porque vai estar todo mundo nos Estados Unidos. A gente quer, de fato, tentar um Canadá ou México. Entrar em contato com vocês pelo Instagram mesmo. Sim, tem site, tem história. Canadá é Toronto, Vancouver? E isso. É isso, né? E México é Monterrey, Guadalajara. Eu conheci o Azteca e eu fui... Vocês falam que eu sou velho, agora eu vou jogar na cara de vocês. O bom de ser velho é que tu tem história pra contar e tu tem oportunidades. O ruim é que tá mais perto da morte. Mas também... Mas tudo na vida não pode ser próximo. Hoje em dia as pessoas duram 100 anos. Exatamente. Imagina eu 100 anos comentando aqui na Rádio Gaúcha, falando de projeto, de... Futebol é casal. Futebol é com os pés. Mas quando o Grêmio foi pra Libertadores de 98, primeiro ano dos mexicanos, a RBS me mandou, a Zeror me mandou como enviado especial. Eu fiquei na Cidade do México e depois fiquei uns dias em Guadalajara. O Grêmio jogou, o Grêmio perdeu pro Chivas. É o jogo que o Cacalo tenta bater no torcedor colorado, que passava por... Fica todo mundo sentado assim, e o cara passava com uma camisa do Chivas, uma bandeira do Inter. E os mexicanos achavam engraçado aquele cara que ele passava dançando e falando coisas que ele não entendia. Mas tipo assim, ei, Grêmio, vai, come chuchu. E eles achavam graça, porque eles não entendiam o que era, né? Daqui a pouco passou uma, duas, na sétima o Cacalo não aguentou, voou no cara. Há limites. Aí foi uma confusão, mas o presidente do Grêmio brigando com o torcedor. Aí a Zerora fez um título assim, um colorado enlouquece Cacalo. Cara, daí eu era o repórter lá, imagino que eu não ouvi, né? Mas enfim, e depois eu fui ao Azteca, que agora vai ter a reforma, mas ele é tão grande, são 800 camarotes, ele é tão grande, eu fiz uma matéria na época, que alguns funcionários novos se perdiam lá dentro. Nossa. Não se perdiam, entravam, era porta, camarote, eles se perdiam. E vai ter o estádio em Monterrey, né, que o estádio do Monterrey é um estádio moderno, é um estádio novo. Né? Vancouver é uma cidade espetacular. Sim. Se vocês forem pra Copa. Né? A gente a meta estamos tentando. Fazer aquele passeio no trem, que é o telhado de vidro. Sim. E Toronto já é mais metrópole, assim, né? Toronto já é mais cidade. Vamos seguir adiante, porque temos o MVP, o cara da rodada. O cara da rodada, Pepinho? Pepinho? O Pepinho, Pepe Meazza, Giuseppe Meazza. Mas tem dias que ele é San Siro, tem dias que ele é José Meazza, não. Nesse caso ele sempre foi José Meazza. Mas é uma lenda, né? É uma lenda. Um fruto do Bomba Pet. Tu mudava ali, ele mudava de nome. Mas é um estádio que vai passar por uma modernização. Inter e Milan já tentaram construir um estádio perto, não conseguiram. Agora eles vão tentar construir um estádio onde é o Giuseppe Meazza. Mas tem que manter parte da fachada, né? Eles têm que manter o segundo anel, que é o que dá sustentação àquelas torres que ficam nos quatro cantos do estádio. E o Giuseppe Meazza foi um grande jogador, jogou por Milan e Inter,
Jogou Copa do Mundo, enfim, um dos grandes craques italianos dos anos 30. Isso é legal, porque não precisa ter 2 estádios em Milão, né? Em Porto Alegre. Que nem em Porto Alegre. Não, Sabia Porto que Alegre ia tem fazer que ter. Não precisa ter 2 estádios em Porto Alegre. Se a gente fosse civilizado, o estádio do Barcelona. Tem. Mas, Tempo. se em Barcelona, que o espanhol tem briga com o Barcelona, e o Barcelona não joga no estádio espanhol, que é mais ou menos um estádio na ideia do estádio da Juventus, estádio para 40 mil pessoas. Não lota nunca, porque o espanhol não tem torcida, né? Jogo decisivo Só tinha... tu gosta do espanhol, Léo? Só eu tu gosto. gosta do espanhol. Cara, eu gosto porque lá tem o estádio do Barcelona é um estádio de turista. É um estádio que não vibra. O estádio espanhol é um estádio de torcedor. Então é bom E ser tu tem ruim. Não é que é bom ser ruim. Ele tem vida. E tem um shopping do lado. entendi, Tem um entendi. mega shopping do lado do estádio. Um gigantesco do lado. No mesmo terreno, na mesma construção, eles fizeram o estádio e fizeram um shopping do lado. Então ele tem... É longe só, Eu né? adoro estádio que tem shopping do lado. E tem todo... E um shopping muito legal. Todas as lojas que tem no centro de Barcelona tem lá. E... Só que assim, eu não imagino, fiquei pensando, imagina no Beira-Rio, na Arena, um shopping. Termina o jogo, o time perde. Tu acha que as pessoas iam fazer ia sobrar- compras no shopping tranquilamente? Ia Não. sobrar uma vitrine. Complicado. É, né? Acho que... Os vidraceiros teriam mais trabalho. Vocês não Não, cruzaram será? com o vidraceiro do Beira-Rio lá Não, na viagem? não. Andando Não. numa Cruzamos- Lamborghini? Em Vigo, nós cruzamos com os profissionais que estavam colocando a cerâmica no estádio. O estádio do Celta, a banca Balaído, estava em reforma. A gente não conseguiu fazer o tour, mas a gente passou, o pessoal estava trabalhando. O máximo desse nicho aí que a gente A cruzou. Galícia ele é espetacular. A Galícia É, espetacular. nossa. Não, é fora de série. É, O pessoal de Maravilhosa. Barcelona sai dali e vai passar férias na Galícia, nas praias. Bem Porque que eles Barcelona é fazem. muito E eles caro. têm o X, né? Que eles falam nossa, tudo. o espanhol com Ah, X, eu acho muito aí engraçado. é Chulho. Sim, porque Jogador. eles têm uma mistura com o português, Sim, né? Isso sim, aí. é. O galego é uma mistura do espanhol com o português. Sim. Gurizada, foi um prazer. Não, muito Carol, A foi gente um prazer. agradece. Que legal. Foi sensacional o nosso Legal, papo aqui. Nós convido aí todo mundo a assistir. A gente tá postando nossos conteúdos da temporada de agora que a gente teve na Argentina e no Uruguai. Postamos o Argentinos Júniors, vários estádios, então muito O obrigado. Argentinos pelo Júnior tem o Museu convite. do Maradona, né? Sim, Tem, espetacular. nossa, Passeio maravilhoso o extraordinário. tour, E vale aí, muito a esse é pena. mais, a gente teve mais acesso, porque como o projeto já existia, aí a gente, jornalista, foi convidado na maioria dos lugares. Pô, Assim. que legal. Uhum. Então tem muita coisa legal. A gente fez uma experiência do ginásio, que é o Vive ao Bosque, que a gente entrou no gramado 1 hora antes do jogo. Então, Muito foi legal. assim, E entrou o ginásio e no vestiário. Estudiantes são próximos, né? São, São, Beira-Rio é o e mesmo- Olímpico, é o grande é o mesmo bosque, assim, um bosque, bosque separa imenso. os dois. E é bem legal, e isso do Maradona, enfim, não vou dar spoiler dos nossos conteúdos, mas tá saindo tudo que a gente gravou lá no Uruguai e na Tem Argentina. história. E tomara que vocês voltem depois da Copa do Mundo. Tomara que a gente vá pra Copa, né? tomara que Vai, a gente consiga, o hein? processo Nos não é sigam pra gente poder simples. conseguir Depois pra nós Copa do Mundo. estamos em busca. Maravilha. Obrigado, Valtinho. Pô, sempre Uma um honra prazer. te ter aqui. É, um Foi prazer. bem no ano novo, tudo, Tudo bem, certinho, sobrevivemos. tudo certinho, sobrevivi. Qual é a perspectiva para 2026? As melhores possíveis. É? Sem dúvida. Tô preocupado com o Torrealba. Faz tempo que ele não aparece. É o Torreal. Vai, final de ano. Nós temos um tava colega de do Torrealba férias. também conhecido como mão de Playmobil, A gente quer. que já encaixa assim, tipo assim, já pega direto. E o ano novo foi forte pro Torrealba. Ele é descendente de chilenos. Ele existe, Chile não né? teve uma boa eliminatória, ele tá um pouco Sim, abalado. deve Claro, tá. claro. Mas o Palmeiras salva ele, né? Salve. Ele é meio chileno, meio paulista. Sim. Sim, ele tem. Enfim, ele é duplamente estrangeiro aqui no Rio Grande do Sul. A produção é dela, que não infartou ainda. A Janaína veio no primeiro do ano, começando o ano, a gente já está incomodando a Janaína. A técnica de edição de áudio é do Vinícius Rodrigues e a sonoplastia é do Paulo Fraga, a lenda. Um dia vocês vão visitar um estádio com o nome de Paulo Fraga. Siga o Deu Liga nessa plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative Fragão? o sininho. Imagina o Pedro, te Fraga! Hein? Siga o Deu Liga nessa plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Quando for no YouTube, te inscreve no canal de GZH. Não nos deixe só, faz ali, ó, que nem a gente está mostrando na tela. Curte, te inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, Segue avisa a pros galera amigos. É. Segue a galera. Segue o Tem Estádio. arroba, Tem estádio, tem história. Boa. e o todas as pessoal de vocês plataformas. também tem algum material, não? Ou só esse? Não, é o. O meu é só Focado reclamando de no- futebol. Mas... Ah, então tá bom. Tem estádio, tem história. Eu já tô seguindo, embarquem com eles e não nos deixem só, fiquem também com a gente. Tchau. Tchau, gente.